Eu, entretanto, vou verificar se tenho a apresentação aqui preparada. Sim, ainda tens a apresentação do... se calhar, Natália, deixas de apresentar, que eu, por acaso, não tenho no primeiro slide. Ok. Eu, como o primeiro slide tenho o cartaz, eu posso, se calhar, partilhar e fica ele partilhado já aqui. Eu vou aqui embaixo. E assim fica aqui também. Consegue-se ver bem? É uma boa solução. Pronto, assim fica no primeiro slide e depois já partimos a partir daqui. Eu não consigo. Tu depois fazes um bocadinho, se calhar hoje fazemos ao contrário, hoje fazes tu a introdução, não precisamos propriamente nos apresentarmos, e depois eu começo aqui a fazer a partilha e vou falando um bocadinho sobre as questões que me vieram, que eu achei que podiam fazer sentido, falar aqui do papel das cidades e das comunidades, e para as comunidades de energia, e depois com algumas dicas que também são importantes e que a própria Natália me foi mandando, conforme se ia lembrando que tinha a ver com o tema, e que também partilharei, principalmente assumindo que podem estar aqui representantes de autarquias locais, não é? Porque, na verdade, o papel das cidades é mais o papel de quem gera as cidades, e muitas vezes são os poderes locais que fazem a gestão das cidades e, portanto, a lógica de falarmos um bocadinho também sobre isso. Eu vou aqui pôr o meu telemóvel para poder contar, ainda não está na hora, portanto, vamos ver. Temos 12 participantes. O facto de nós entrarmos mais cedo é sempre isto, não é? Ficamos nesta de não querermos começar mais cedo, porque as pessoas estão a entrar, mas se calhar, Natália, faltam, somos totalmente pontuais, faltam 3 minutos, não é? 3 minutos. 3 minutinhos. Vamos esperar um bocadinho. Regressiva. Estes cursos online e estas intervenções online são interessantes porque eu ainda a semana passada, faz precisamente hoje 8 dias, que às 10 da noite, porque eram 6 horas no Brasil, também estava a fazer um evento para a Ordem dos Advogados no Brasil, acaba por ser interessante, não é? Estava-se a estender e eu tive que dizer que se não acabasse em Portugal antes da meia-noite me transformava numa abóbora, porque acaba por ser prolonga-se muito no tempo. Vantagem também é que, de facto, as coisas ficam gravadas. Portanto, no fundo, as pessoas que não assistem podem assistir depois e acaba por ser bastante útil nós podermos assistir a posteriori. Mas, na verdade, hoje em dia nós não temos horários, não é? Porque descobrimos que podemos estar a fazer coisas em todos os lugares do mundo, em qualquer hora, e, portanto, que acaba por ser bom, na verdade. Eu já dei aulas de pós-graduação 2 vezes num curso do CEPED-UERJ, sobre Direito da Regulação, que as aulas são pós-laborais lá, então começam às 9h30 da noite do Brasil e vão até às 11 qualquer coisa, então eu ficava até de madrugada da aula. Aqui. Essa parte eu dou aulas a alunos que estão no Brasil, as aulas que nós continuamos a dar em híbrido, não é? Na faculdade para mestrado, eu tenho um aluno que está em Brasília e de facto a minha aula começa às 9, ele levanta-se de madrugada para assistir à minha aula, mas a verdade é que às 9 da manhã dele já está despachadinho, não é? Das aulas, portanto eu estou a dar toda a manhã, acaba por ser a vantagem de chegarmos a muitos sítios, não é? Essa hoje em dia é esta vantagem que nós temos. Ora, não é que queira apressar, mas acho que estamos na hora, não estamos? E já temos aqui 15 participantes, que acho que são... Um minuto. Falta um minuto. Parece impossível quando dizem que falta um minuto para falarmos, passa num instantinho, e quando estamos à espera para começar, acaba por demorar tanto tempo. Né? Tá claro. Só aqui tentar perceber se o meu apontador está a funcionar. Está. Sim. Tudo a funcionar, mais fácil. E pronto, são 17 horas. Se quiser, começamos já. Sim, é melhor, é melhor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 4ª e última sessão do 2º ciclo de webinars Comunidade de Energia e o Poder Local. Hoje nós temos a nossa coordenadora, Fernanda Paula Oliveira, que é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e dispensaria apresentações por ser uma grande especialista no direito das cidades, do ordenamento do território, do urbanismo. E irá, como ela própria já aqui avançou,
né, refletir sobre a crise energética e o papel das cidades e das comunidades de energia, né, no endereçamento dos problemas dessa crise energética, coloca e nas diversas novas dimensões que são suscitadas aos poderes locais em matéria energética, particularmente no setor elétrico. Então, sem mais delongas, né, porque queremos todos ouvi-la, fica apresentada a doutora Fernanda Paula e convidada a começar a sua exposição. Muito bem, ora bem, então eu agradeço, eu na verdade vou voltar a insistir, estou neste ciclo do webinars com muito gosto, um pouco a colaborar com a Natália, que na verdade vou um bocadinho atrás da Natália nesta questão da energia, não é? Não sou especialista em energia, em direito da energia, nas questões energéticas, trabalho essencialmente na área do direito do urbanismo, do direito do ordenamento do território, na organização e no funcionamento das cidades, porque no urbanismo preocupamos essencialmente com a parte urbana, não é? Onde vivem mais pessoas, onde os problemas se colocam essencialmente, e naturalmente no meu trabalho mais tradicional, estas são questões laterais, não é? Que naturalmente hoje em dia começamos a pensar nelas, as questões energéticas, as questões das alterações climáticas e toda esta necessidade das transições, de todas as transições, incluindo a transição digital, que de certa maneira permitem que nós possamos combater as várias crises que temos aqui. O tema foi lançado pela Natália. A Natália pensou em vários temas e atirou e eu escolhi um. Na altura achei que era muito interessante falar no papel, a crise energética, que papel para as cidades e para as comunidades de energia. Portanto, o que é que podem contribuir, de que forma é que se pode atuar? Na altura achei interessante, naturalmente difícil, não é? Porque depois eu tenho que ir à procura de ver como é que eu consigo relacionar ao fim e ao cabo, o problema da ordenação e da gestão das cidades com estas questões da energia e como é que as cidades efetivamente podem contribuir, e eu até diria mais do que as cidades, a gestão das cidades, as entidades que fazem a gestão das cidades e que, na maior parte das vezes, são os poderes locais, o que papel é que podem ter no combate a estas questões. E, portanto, de certa forma, só aqui um primeiro tópico, tem a ver com a crise energética, não vou falar sobre crise energética, mas a verdade nós hoje vivemos, na verdade é assim que chamamos, num mundo de crises, não é? E até antes da crise energética aparece a crise climática, crise energética versus crise climática. Naturalmente a crise climática é aquela que em primeiro lugar salta à vista, e eu não vou falar aqui naturalmente de todos os instrumentos normativos a nível da União Europeia que existem para tentar combater isto, mas a verdade é que esta crise climática está interligada com outras crises, vou chamar entre aspas a crise energética, a perda de biodiversidade, a indisponibilidade de recursos e depois nós tivemos recentemente novas crises que acentuam estas, não é? Tivemos a Covid-19, tivemos a guerra na Ucrânia, que acentuou ainda mais a crise energética, a nossa dependência do setor energético, da energia baseada em formas de produção de energia que são menos amigas do ambiente e, portanto, esta dependência e, portanto, todas estas crises, desde logo o primeiro tópico aqui a acentuar é a necessidade de nós as considerarmos e abordarmos de forma integrada. Não estamos a tentar resolver os problemas de uma crise sem olhar para a outra, portanto, esta necessidade de considerar de forma integrada e holística estas crises, os problemas que elas colocam, e para tentar, e eu acho interessante a definição, que é transição de passarmos de um lado para o outro, de passarmos de alguma coisa que está menos bem para alguma coisa que está melhor, e portanto fazer a transição energética, a transição digital, a transição climática inclusive, mas que temos de fazer essa transição, isso vamos lendo em vários textos, que em termos de escala e de velocidade é imensa, não é? Portanto, em boa verdade, qual é o problema que aqui se coloca é que nós temos que responder a estas várias crises que se interligam entre si e para isso é preciso pensar e agir de forma diferente, mas rapidamente, não é? Isto eu fui ouvindo muita gente a dizer isto, quer dizer, nós temos que resolver o problema em tempo. E em tempo era para ontem, não é para hoje, e portanto é isto que nos leva a, quando estamos a olhar na forma como vivemos no dia-a-dia, depois pensar na própria vivência urbana, de como é que nós podemos pensar e agir de forma diferente nas cidades para permitir precisamente esta transição. E agora estamos a falar das crises energéticas, a transição energética e outras transições, e a própria transição digital ajuda neste sentido. Eu aqui há tempos tive que fazer um trabalho também, porque estamos num grupo de trabalho com colegas de Málaga,
sobre as questões dos transportes, não é? E o impacto que os transportes têm, talvez um dos setores mais impactantes do ponto de vista da produção de gases de efeito CO2, tem impacto nas alterações climáticas, e como é que se aplica a transição digital nos transportes, e foi-me pedido que falasse um bocadinho da transição digital e mobilidade urbana, não é? Lá está um problema das cidades em que nós podemos aplicar, e percebe-se que efetivamente estas transições são todas importantes, porque de forma, nós ao trabalharmos uma transição digital aplicada à mobilidade urbana, podemos estar a combater problemas que têm a ver com a crise climática e também com a crise energética. E isto eu no início até tinha ali um slide e apaguei porque estava dito, e isto decorre dos vários documentos que nós temos na União Europeia, de que estas transições têm que ser justas, beneficiando todos os cidadãos, as comunidades locais e a economia local, a tal ideia de não deixar ninguém para trás. Isto também me faz lembrar, não deixar ninguém para trás, faz-me lembrar no Covid, vai ficar tudo bem, não é? Nós temos estes objetivos, ainda bem, não é? Vai ficar tudo bem, esperemos que sim, e aqui a lógica de não deixar ninguém para trás e, portanto, todas estas transições, porque lembro-me de, ao estar a ler muitas coisas sobre a transição digital, que é importantíssimo para gerir a cidade e a mobilidade na cidade, quer dizer, nós temos sempre as pessoas que são as info-excluídas, aquelas que têm, nós falámos muito no outro dia, quando estivemos reunidos, sobre literacia, não é? Quer dizer, as pessoas têm que saber utilizar as novas tecnologias e, portanto, muitas vezes esta lógica é de nós termos o cuidado de quando estamos a procurar soluções que sejam justas, sejam soluções adequadas a cada um, de forma a não deixar ninguém para trás. E, no fundo, eu tenho aqui estas três lógicas: o cidadão, por um lado, que é aquele que não pode ser deixado para trás; o poder local, que é aquele que tem que tomar decisões, e essas decisões que não deixem ninguém para trás, e eu fiz aqui a ligação, porque a lógica é cidades, poder local que faz a gestão das cidades, a governança que governa as cidades, porque, em boa verdade, que é o segundo tópico que aqui quero traduzir, que é o tópico das cidades. De facto, as cidades, eu quando digo cidades também não estou a falar em termos específicos da cidade, estou a falar nos espaços urbanos, nas áreas urbanas, não é? Que pode ser uma grande cidade, uma megalópole, pode ser uma cidade média, pode ser uma vila, pode ser uma aldeia, que são os espaços urbanos onde as pessoas vivem, e, portanto, como é que nós, de certa maneira, conciliamos estas três lógicas da transição justa, articulando o cidadão, o poder local e a própria cidade e a sua governança. São estes três tópicos aqui para dar resposta a esta crise energética que está relacionada com as outras crises. Na verdade, ali em cima, peço desculpa, depois mudo, eu queria dizer aqui crise climática versus, crise energética versus transição energética. Portanto, tudo bem, estamos a falar disso e, portanto, a intervenção destas entidades nesta área. Quando comecei a pensar que papel das cidades, ou para as cidades, eu comecei a pensar quais são as questões que as cidades nos colocam. E, verdadeiramente, quando pensamos nas cidades, nós encontramos áreas, espaços que levantam vários dilemas. E eu diria que, por um lado, as cidades são o espaço de oportunidade e, por outro lado, podem ser o espaço em que nós podemos perder todas as oportunidades, não é? Começando por aqui, são, em regra, territórios de grande riqueza e diversidade económica, ambiental, política e cultural, é um mundo de oportunidades, de qualidade de vida, e só assim se percebe que cada vez mais pessoas vivam em cidades. Por muito que nós tentemos, até mesmo estou a dizer em Portugal, num país pequenino, que temos grandes desequilíbrios territoriais, a lógica não é propriamente a lógica do urbano versus rural, é mais uma lógica das cidades, das várias cidades, das cidades mais pequenas, das cidades do interior, das cidades de baixa densidade, porque essencialmente é nos espaços urbanos, e normalmente as pessoas procuram os espaços urbanos porque são um mundo de oportunidades. Portanto, estamos a pensar, as cidades são um mundo de oportunidades, só assim se percebe que cada vez mais pessoas vivam em cidades, mas por outro lado também são territórios que induzem processos de privatização de bens de consumo e de espaço público, muitas vezes, portanto nós temos de ter espaços de qualidade, mas nem sempre os temos, geram segregação espacial e social, muitas vezes aliados a fenómenos migratórios, portanto no fundo é um mundo de oportunidades e um mundo de problemas, não é? Geram pobreza e exclusão e depois, associado aos temas que aqui estamos a falar, contribuem para a depredação ou degradação do meio ambiente, porque isto são dados que eu vou recolhendo, portanto eu sou de direito, na verdade trabalho pouco com números, não é? Mas os números são cada vez mais importantes e no fundo são números expressivos, produzem já hoje 50% dos resíduos globais,
consomem 75% da energia mundial e 80% das cidades emitem mais de 80% do total de emissões de CO2. E, portanto, contribuem, de certa maneira, para crises climáticas, para crises energéticas, porque são um grande sorvedouro de todos estes recursos que nós temos e que são recursos finitos. E, portanto, as cidades aparecem-nos aqui com estes dois dilemas. Por um lado, um mundo de oportunidades, mas depois, por outro lado, um mundo de problemas. E eu queria aqui chamar a atenção para estes problemas, essencialmente, estes últimos que aqui fiz referência, porque, de certa maneira, e já agora também com base num outro documento, depois tenho aqui indicado, dos 15 maiores riscos para o futuro global até 2050, que estão inventariados num documento que aqui tenho indicado no fim como fonte, na verdade muitos deles são o resultado dos impactos da urbanização, dos impactos que a cidade tem. A aceleração do aquecimento global, quanto mais urbanizamos o território, mais temos esse aquecimento global, o incremento de tensões e conflitos sociais, o incremento de desigualdades da pobreza e da fome, o esgotamento da água, hoje em dia tão na ordem do dia, como recurso natural para 2/3 da população mundial, e o incremento das emissões de gases de efeito estufa. E depois nós descobrimos muito recentemente que também são potenciais criadores e difusores de pandemias, não é? Porque foi nos espaços urbanos onde as pandemias se difundiram muito mais rapidamente, portanto, World City Reports 2022, que tenta inventariar os 15 maiores riscos para o futuro global até 2050, que têm que ser naturalmente combatidos, e nós começamos a vê-los e percebemos que grande parte deles tem a ver com os impactos que a urbanização tem e, portanto, que as cidades têm. Isto significa, portanto, naquilo que aqui interessa, não é? Estamos a falar de crise energética, que as cidades contribuem para agravar a crise energética. Esse é o primeiro fator, a primeira constatação, não temos como negar, e, portanto, em termos práticos, elas são uma parte do problema. E, portanto, na verdade, e essa é depois a outra dinâmica, é sendo uma parte do problema, elas também podem ser, ou podem encontrar a solução para o problema, não é? Mas são uma parte do problema, temos de contar com ele. E, portanto, desta perspectiva, eu tenho a questão da crise energética em que pode ser acentuada e pode ser pior em termos de evolução, porque as cidades são como são, mas as cidades também podem desempenhar um papel crucial para a transição energética, para a descarbonização da economia e para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável, quase todos, mas muitos deles ligados diretamente à questão das cidades. E isto estamos a dizer, só vou pôr aqui, no fundo, estamos a dizer que, de facto, embora as cidades contribuam para os problemas, elas também, principalmente a liderança, o governo das cidades, quem está à frente das cidades e na forma como as gera, juntamente, naturalmente, não são só sozinhos, têm aqui com as ações da indústria, das instituições de ensino e pesquisa, das organizações civis, onde podem entrar as organizações de cidadãos. Elas podem, com as várias políticas e a forma como se governa a cidade e como se organiza a cidade, podem, de certa forma, contribuir precisamente para estes objetivos, para a transição energética, para a descarbonização da economia e para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E podemos perguntar, então, mas de que forma é que as cidades, e eu estou a dizer as cidades, a forma como se gerem as cidades, e portanto estou essencialmente a pensar na governança, não é, de quem governa, das decisões que vão tomar, de que forma é que elas podem contribuir para estes fins. E, na verdade, eu seguindo aqui uma lógica que a Natália me tinha dado de ideia, que achei interessante, no fundo pensar um bocadinho qual o contributo direto e qual o contributo indireto, não é? E é interessante pensarmos nessa perspectiva, pensando aqui no contributo direto das cidades, e depois vou falar de algumas questões que tenho trabalhado na prática, mas enumerando algumas. Naturalmente que quem gera uma cidade pode começar a ter ações locais de investimento em renováveis, pensar em algumas soluções que podem ser apontadas. Nas cidades temos muitos edifícios e a lógica de tornarmos os edifícios mais sustentáveis, não é? A eficiência energética dos edifícios, a necessidade de enfatizar novamente o papel fundamental das cidades, especialmente no cumprimento das metas de eficiência energética, na renovação e na construção de edifícios novos para a eficiência energética. Curiosamente, já agora falando ali para a Natália, naquele textinho que estivemos a fazer com os nossos colegas, que foi publicado agora, os resultados que fizemos em termos de estudo apontaram no sentido, e eu achei um bocadinho estranho, de que os edifícios novos contribuem melhor para garantir mais eficiência energética do que propriamente a reabilitação de edifícios antigos, o que não deixa de ser um bocadinho contraditório
com a ótica que hoje temos na gestão das cidades, de apostarmos mais na reabilitação urbana do que propriamente na nova construção, não é? Mas, de facto, nas cidades onde nós construímos e, portanto, a questão da eficiência energética dos edifícios pode ser uma forma de contribuir, de promovermos essa eficiência, porque há metas que temos de atingir e, portanto, também estamos a falar nas cidades. Criar e preservar e expandir sumidouros dos gases de efeito estufa, e já vamos ver, uma das coisas que foi falada no outro dia, no nosso dia da energia sustentável, não é, da União Europeia, aquilo que fizemos na faculdade, que a certa altura se falava na estrutura verde, não é, e nos edifícios verdes, não é, pensarmos nas cidades e na organização das cidades para poder ter estes sumidouros dos gases de efeito estufa. E agora, pensando aqui, peço desculpa, vou chamar um bocadinho a brasa para a minha sardinha, em questões que tenho pensado na forma de organizar as cidades, planear melhor as cidades, começar a planear as cidades de forma diferente da forma como planeámos tradicionalmente. Melhor planeamento e também gestão das cidades para mitigar os efeitos negativos normalmente, e estas questões são pensadas para combater as alterações climáticas, mas que de certa forma depois também contribuem para dar resposta às questões da crise energética. E, portanto, na verdade, hoje em dia começa-se a falar muito em novos modelos urbanos, e eu vou aqui fazer uma referência relativamente breve, mas acho que pode ser interessante de como é que podemos ter aqui novos modelos urbanos. O modelo da cidade compacta, que é diferente daquilo que andamos a fazer, designadamente em Portugal nos últimos anos, e estamos a tentar agora recuperar esta ideia do novo modelo de organização das cidades, de espaços urbanos, para termos a cidade compacta, da cidade policêntrica, como é que organizamos a cidade, e vamos ver aqui alguns exemplos, da cidade verde, com mais espaços públicos e espaços verdes, e é curioso que nós pensamos sempre nas cidades como as áreas em que temos as infraestruturas, e hoje em dia fala-se muito em infraestrutura verde, também é uma infraestrutura, e portanto termos as cidades mais verdes também, um novo modelo urbano, e também na mobilidade urbana. Portanto, uma vez que há pouco tempo tive de estudar também algumas questões que têm a ver com a forma como nós podemos organizar as cidades, de forma, porque de facto tudo que tem a ver com transportes e com a mobilidade urbana, que produz muita poluição, que consome muita energia, se nós temos que começar a repensar estes modelos de como nós organizamos a cidade. E isto é curioso, já agora, não posso deixar de confessar, porque aqui há dias também me convidaram para falar numa sessãozinha sobre economia circular, não é? Vamos a falar de temas totalmente diferentes e, portanto, também temos de pensar na ideia de organizarmos as cidades dando resposta a estas questões da economia circular e, curiosamente, estes modelos urbanos também permitem responder a isso, a ideia de uma economia de reaproveitamento, não é? De evitar desperdícios, que de certa maneira concorre para isso. E, portanto, queria aqui falar assim rapidamente alguns tópicos sobre cada um destes novos modelos urbanos. Começando, deixa-me só ver se isto aqui muda, começando pela ideia da cidade compacta, para quem em Portugal conhecer um bocadinho do nosso regime jurídico, é um modelo que começamos a adotar na nossa legislação para contrariar um bocadinho o urbanismo de expansão que nós tivemos ao longo destes anos. Tivemos um urbanismo de expansão urbana, de criação, de aumento das cidades, perímetros urbanos muito extensos, que no fundo potenciam muito a expansão das infraestruturas, que estão espalhadas pelo território, na maior parte das vezes subaproveitadas. Este urbanismo de expansão, então até da perspectiva económica, não é, da sustentabilidade económica, termos infraestruturas espalhadas pelo território que não estão a ser aproveitadas para servir uma ou outra, um pequeno loteamento, uma pequena construção, isto significa desperdícios imensos e a ideia é contrariarmos, e a nossa legislação, pelo menos desde 2014 tem ido nesse sentido, na ideia de nós começarmos em primeiro lugar por conter as áreas que estão destinadas para a urbanização e edificação, conter os perímetros urbanos e evitar o aumento de perímetros urbanos. Na nossa legislação, para quem trabalhar nesta área, saberá que estou a falar de restrição de solo urbanizável, tínhamos o solo urbanizável que é eliminado, portanto, termos planos realistas feitos à medida das nossas necessidades, e deixem-me dizer-vos que as nossas necessidades, pelo menos do ponto de vista demográfico, não são de crescimento, certo? Pelo contrário, nós temos um problema demográfico, menos pessoas, e portanto, na verdade, muita gente está um bocadinho assustada que se nós diminuirmos os solos que estão disponíveis para o processo de urbanização, provavelmente vamos torná-los mais caros, porque passa a haver mais procura do que oferta, mas não é verdade. Os solos que já têm as infraestruturas são mais do que suficientes para as nossas necessidades, a ideia é aproveitá-las e, portanto, primeira lógica de uma cidade em que eu não vou crescer pelo território, espalhar-me pelo território, em Portugal muito isso, as cidades crescem com uma mancha de óleo que se vai espalhando pelo território, com termos cidades contidas e depois
pensando aqui, por exemplo, em Coimbra, mas basta que vocês pensem nas vossas cidades. Dentro do próprio espaço urbano temos muitas vezes vazios urbanos, zonas que estão vazias, que estão subaproveitadas, e a lógica é nós devemos aí aproveitar essas áreas, aquilo que nós chamamos a colmatação estruturante, preencher os vazios dentro da cidade, porque os tópicos, se vocês forem ler em termos internacionais, a ideia de densificarmos as cidades. É um bocadinho estranho densificar as cidades, tornar as cidades densas. O que é que quer dizer? Não quer dizer, obviamente, que vamos preencher cada metro quadrado de terreno dentro das cidades com construção, certo? Densificar as cidades é pôr dentro das cidades as funções urbanas, a habitação, os equipamentos urbanos, a ideia da lei de bases da habitação que fala no habitat, não é? Eu tenho a minha habitação que está servida pelos equipamentos precisos em termos de saúde e é dentro da cidade que os deve ter e deve ter espaços verdes. Esta ideia de colmatarmos, de preenchermos, nós fizemos tudo ao contrário em Portugal, porque nós em Portugal o que fizemos foi andarmos a crescer pelo território fora, a espalhar as infraestruturas e dentro das cidades, que as infraestruturas estão aqui, é só aproveitá-las, nós deixamos estes vazios urbanos. Portanto, a lógica de colmatarmos de forma estruturada estes vazios e densificarmos as cidades e a tipologia, portanto, o aproveitamento dos vazios urbanos. Isto é, eu não vou estar aqui a falar, mas a nossa legislação desde 2014 tem apostado neste sentido e depois, mais uma vez, a tal ideia de aproveitarmos o que existe. Nas duas situações anteriores, aproveitarmos as infraestruturas que já existem e, portanto, não precisamos fazer novas e, por outro lado, reabilitarmos os edifícios também que existem, que precisam de ser reabilitados, que estão, por um lado, na reabilitação urbana aliada às metas da eficiência energética dos edifícios e, portanto, de certa maneira, se nós tentarmos promover um modelo de cidade compacta, será eventualmente uma cidade que permite, de certa maneira, contrariar desperdícios, designadamente desperdícios energéticos e, portanto, também permitir combater a crise energética. Portanto, esta lógica da cidade compacta, muito à volta do aproveitamento existente que evita desperdícios, pode ser uma forma de se organizar a cidade, e isto tem que ser pensado no planeamento, como é que eu vou planear a cidade de forma a garantir isto para evitar os desperdícios. A cidade policêntrica faz lembrar, o que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar também, está ali naquele desenhozinho, na cidade dos 15 minutos, não é? Portanto, de certa forma, começamos hoje em dia, por acaso é curioso, porque achei que já quase toda a gente tinha ouvido falar na cidade dos 15 minutos. Eu no outro dia até comprei um livro, tenho aqui, achei interessante, é deste ano, embora acho que é da área da sociologia, que é habitar a proximidade, ideias para a cidade dos 15 minutos. Portanto, no fundo, muita gente começa a preocupar-se a ideia de proximidade, e são várias proximidades. A ideia da cidade policêntrica é uma cidade que mistura usos, portanto, tenho células urbanas onde eu misturo usos que são autossuficientes, não é? Portanto, de certa forma, eu devia começar a desenhar as cidades de forma a organizar a cidade, reduzindo a necessidade das pessoas se deslocarem. Isto é particularmente importante quando estou a falar em problemas de mobilidade. A cidade dos 15 minutos foi pensada desta forma, organizarmos a cidade, começámos a pensar a cidade, a organizar de forma, a definição está ali, a cidade em que em 15 minutos a pé ou de bicicleta, em meios suaves de mobilidade, se consegue alcançar não só a minha habitação, os serviços que são relevantes para o cotidiano dos cidadãos, como trabalhar, aprender, ter acesso a restaurantes, a cinemas, a áreas de lazer, a espaços verdes e, portanto, tentar ir organizando a cidade, e isto é particularmente importante quando falamos de cidades imensas, não é? Uma megalópole como São Paulo, não é? Eu quando digo, temos sempre que pensar na realidade, na nossa dimensão, não é? Porque estar a falar numa cidade grande em Portugal e comparar com uma cidade grande do Brasil não tem nada a ver, e também tenho dito isto porque tenho essa experiência, e eu trabalho com muita frequência em países africanos, de língua oficial portuguesa, já trabalhei em Angola durante muito tempo, em Santo Tomé, em Cabo Verde, agora vou ter a oportunidade de ir a Moçambique, estamos a trabalhar em matéria de planeamento e naturalmente falar numa cidade africana também não tem nada a ver com falar numa cidade europeia, não é? Mas esta lógica de nós começarmos a pensar a cidade nestas células, a idade da cidade policêntrica que tem muito a ver com isto, mais uma vez também poupar, não é? Ela surgiu essencialmente na ideia e foi utilizada na ideia para dar resposta à emergência climática, não é? Porque na verdade a ideia de eu evitar deslocações, o automóvel, os transportes são muito poluidores e portanto de certa maneira aceleram a crise climática e portanto ela é uma forma de nós respondermos a essa emergência climática, mas ela na verdade também permite promover a proximidade e facilidade de acessos.
tornando mais sustentável do ponto de vista ambiental, mas também económico e também permite poupar energia, não é? Portanto, se nós pensarmos em organizar a cidade desta forma, numa cidade policêntrica, também conseguimos dar resposta a estas questões. Muito mais haveria que dizer sobre isto e tenho alguma curiosidade de ler este livro que eu recebi agora há pouco tempo, Total Habitar a Proximidade, Ideias para a Cidade dos 15 Minutos. Portanto, pensarmos como é que nós próprios podemos organizar a cidade. Depois, a cidade verde e a ideia de que a cidade tem infraestruturas e a certa altura começámos a falar de infraestruturas verdes, não é? E de termos serviços que são prestados por esta infraestrutura verde, não é? Muitos destes serviços que até deviam ser remunerados quando são prestados por espaços verdes que até são privados, não é? Temos aqui, de facto, este apelo para criarmos nas cidades novos e mais extensos espaços públicos abertos, com a criação e expansão de percursos pedonais e promoção de mobilidade não motorizada, mas também fazer a ligação destes espaços públicos abertos com espaços verdes, não é? Portanto, a conectividade de espaços abertos com áreas verdes, ter corredores verdes pela cidade, isto começa a tornar-se bastante importante, valorização das áreas verdes como importante para o padrão da qualidade urbana tradicional, saudável e ambiental, mas depois com novas funções, o sequestro de carbono, evitar ilhas de calor, isso é muito importante, não é? Para nós gastarmos menos energia, para fomentar uma mobilidade lenta, porque se eu tiver o cruzamento do trânsito e dos meios móveis de circulação com estas estruturas verdes onde as pessoas também caminham, há uma tendência para reduzirmos a mobilidade ou para a própria mobilidade passar a ser diferente e, portanto, esta ideia de que estes espaços verdes passam a ter novas funções, essencialmente funções climáticas, e a ideia de começarmos a pensar, não temos isso pensado na nossa legislação, mas da mesma forma que nós pensamos que devemos ter num loteamento, por cada fogo, por cada unidade de habitação, X metros quadrados de espaço verde, X metros quadrados de espaço público, começar também a pensar na colocação mínima de plantas por habitante. Já ouvi falar nisto, não é? Por cada habitante, qual o número mínimo de árvores ou de plantas que eu devia ter na cidade e, portanto, começarmos a introduzir também esta ideia e no outro dia vimos uma intervenção muito interessante de como é que nós podemos inclusive inserir as plantas nos edifícios, não é? Para reduzir o calor, e que tenha aqui uma função importante também do ponto de vista do combate à crise energética. Portanto, por um lado, exigência de árvores, densidade de árvores, permeabilidade do solo, escolha de espécies mais adaptáveis. Isto também se aplica à cidade circular, porque a cidade circular também tem a ver a circularidade do ciclo da água, não é? De ter espaços que são espaços permeáveis, porque esse também é um grande problema das cidades. Nós impermeabilizamos as cidades e depois, como vimos acontecer em Lisboa há pouco tempo, quando há chuvas torrenciais, nós temos cheias, não é? Isso tudo tem impactos negativos e, portanto, esta ideia de criarmos uma estrutura verde, em suma, a renaturalização das cidades, hoje em dia está em cima da mesa, promoção de áreas verdes como fator de regulação do clima, sumidouros, criação de microclimas, e há várias técnicas para isso, aumento de áreas verdes, densidade de árvores, inserção de vegetação urbana no tecido construído, reserva de espaço suficiente para serviços climáticos do solo, vegetação, infiltração de água, energéticos, e interconexão, rede de espaços verdes e áreas verdes próximas e recursos mínimos da planta. Portanto, de certa maneira, aqui esta lógica de termos, por um lado, uma cidade compacta, uma cidade policêntrica, uma cidade verde e só, para fechar aqui, podemos ter outras cidades, uma nova mobilidade na cidade. Portanto, e de certa maneira também isto contribui para nós podermos combater crises climáticas e crises energéticas, não é? A redução da mobilidade tradicional, e os transportes são talvez o setor que maior impacto tem da perspectiva da poluição, de emissão de gases de efeito de estufa e, portanto, no aquecimento global. E, portanto, a tal ideia da cidade de proximidade, que há bocadinho eu falava, a cidade dos 15 minutos, também promove isto, uma redução da mobilidade tradicional. Aplicação de digitalização na mobilidade urbana, se tiverem interesse posso-vos arranjar o textinho, ainda não está publicado, mas andei a estudar e vi tantas soluções interessantes, não é? Da aplicação da digitalização e até da inteligência artificial para gerir a mobilidade dentro da cidade, evitar eu ter aplicações que permitem saber se quero estacionar o meu carro, onde é que são os locais onde tenho estacionamento livre, ter os semáforos com digitalização, de forma a que se o peão chega, o semáforo cai para o peão, ele passa e depois imediatamente passa para o trânsito, ou ter semáforos inteligentes que, por exemplo, abrem imediatamente quando vem um veículo de emergência, uma ambulância, e depois fecha para os outros. Portanto, tudo isto, na verdade, a digitalização na mobilidade urbana para garantir que, isso é um dos grandes problemas das cidades, a mobilidade que seja mais rápida e que eu tenha menos trânsito, cada vez menos trânsito, menos carros
nas estradas. Eliminação, redução de mobilidade com emissões, também temos a eletrificação, não é? Tudo que são os automóveis elétricos e a promoção desses automóveis elétricos. Também temos, vi um colega espanhol fazer uma apresentação interessante sobre estas zonas de baixa emissão, portanto, nós temos dentro da cidade zonas de baixa emissão, e na verdade achei interessante a intervenção dele, porque ele disse que tendencialmente a ideia era fazer com que a cidade fosse uma zona de baixa emissão, e portanto evitar que os carros circulassem dentro das cidades, não é? Isso seria um futuro talvez longínquo, mas nós estivemos a falar sobre isto em Málaga, e Málaga foi dada exatamente como um exemplo de uma cidade que já se está organizada desta forma. Tem zonas de baixa emissão, portanto são zonas onde não entram os veículos automóveis e, portanto, a própria cidade tem de se organizar de forma a poder dar resposta a isto. E depois, naturalmente, termos aqui também uma hierarquia por modos de mobilidade, começar por apostar primeiro na mobilidade ativa, depois transporte público coletivo, preferencialmente elétrico, não é? E depois apenas, no final, o veículo particular, priorizando menos poluentes. Isto é muito importante porque, como vocês sabem, durante anos nós, na verdade, planeávamos a cidade para o carro, não é? Aliás, a infraestrutura viária foi aquilo que conduziu aos planos. Onde houvesse infraestrutura viária, nós construíamos, e como eu tenho um carro, chego muito mais longe, eu posso construir cada vez mais longe do sítio onde vivo, e, portanto, isto criou-se um círculo vicioso e, portanto, na verdade, se hoje vamos apostar, mesmo que o veículo particular seja menos poluente, seja um veículo elétrico, eu devo dar prioridade ao transporte público, naturalmente também menos poluente, em detrimento do próprio particular. E, portanto, eu, no fundo, só aqui esta ideia do contributo direto das cidades, porque se nós pensarmos que a forma como planeamos e como organizamos as cidades pode ser importante para nós podermos, de certa maneira, combater vários problemas, várias crises, incluindo também a crise climática. E, portanto, nós precisamos, de facto, de começar a ter cada vez mais, e a preocupação, de políticas urbanas que garantam sustentabilidade das metas climáticas, à circularidade, à poluição zero e à biodiversidade, que apostem nas questões de estética, naturalmente, a qualidade de experiência e estilo de vida para além da funcionalidade, e depois também nas questões da inclusão, desde a valorização da diversidade à garantia de acessibilidade, portanto, em geral, das pessoas, e, portanto, as cidades podem ser um contributo para combatermos a crise energética se nós começarmos a organizar as cidades de forma a que elas possam contribuir nessa perspectiva. Isto pensando no contributo direto. Num contributo indireto, eu vou dar aqui 3 ideias, mas na verdade tem mais a ver com as entidades que fazem a gestão e, portanto, eu remeto depois para uma parte que vou falar a seguir, de quem, portanto, contributo de quem gera as cidades. Deve, naturalmente, quem está a gerir a cidade. Depois houve uns links que a Natália me mandou e tem a ver com aquele pacto dos autarcas, não é? Que também estão preocupados com estas questões, e vê-se muitos autarcas de cidades na Europa que têm estado a explicar quais é que são as medidas que têm estado a adotar na sua cidade, de forma a que ela contribua melhor para combater estas crises que temos, e nós começamos a perceber que há muitas, não é? Mas podem existir ações locais de educação e disseminação de conhecimentos relacionados com o clima, com o ambiente, com a energia, portanto podem promover esse tipo de debates. Quem gera as cidades, eu depois vou remeter isto mais para dentro, porque normalmente é o poder local, tem maior proximidade com os cidadãos e com as empresas e, portanto, pode criar redes locais que atuem neste sentido. Pode servir de intermediação e implementação de programas estratégicos adaptados às circunstâncias e às necessidades locais e, no fundo, e eu depois vou remeter um bocadinho para a frente, adotando novas formas de governança e de colaboração a fim de desbloquear soluções que não poderiam ser alcançadas através de meio de ação, por meio de ações individuais. Portanto, a entidade que gera a cidade tem esta visão global da cidade, pode ser quem a gera pode ter aqui um contributo muito importante, e eu vou remeter um bocadinho isto mais para diante, porque na verdade vou falar agora um bocadinho do papel das comunidades de energia, e depois a seguir vou falar no papel, no relevo do poder local, não é? E portanto, como normalmente é o poder local que gera as cidades, eu vou voltar novamente aqui a estas questões que estão aqui enumeradas. Portanto, termino a questão das cidades, não é? O papel das cidades e o papel para as comunidades de energia. Estou a dizer em geral comunidades de energia, não é? Porque de certa maneira isto não era minimamente um tema que eu estivesse muito por dentro. O ano passado, quando nós começámos a falar nestas matérias e quando comecei a pedir à Natália para me mandar textos que tinha escrito, com a Natália, como aliás disse na última sessão, a nossa legislação está sempre a mudar, não é? E portanto a altura disse, eu tenho um texto, mas foi escrito à luz do diploma anterior que acabou de ser mudado. Pronto, mas na verdade eu logo aí, não é? Quem está a aprender não faz a confusão que depois eu comecei a fazer, é aquela confusão, estou a aprender de novo, eu quando vou estudar as coisas de novo estudo tudo direitinho. E portanto vi que havia umas comunidades de energia renovável,
que era diferente de comunidades de cidadãos para a energia e que, por sua vez, era diferente de uma coisa que se chama autoconsumo, embora elas também possam fazer autoconsumo. E, na verdade, interessam-nos aqui as comunidades de energia, em geral, nós temos, de facto, e como a Natália muito bem explicou na semana passada, temos estas duas figuras de comunidades de cidadãos, não é? De certa maneira, comunidades de energia renovável, comunidades de cidadãos para a energia, que no fundo são entidades que têm personalidade jurídica com funções diferenciadas e, portanto, em termos práticos são uma função muito importante e que são, ao fim e ao cabo, uma categoria especial de cooperação de cidadãos e agentes locais no domínio estratégico. Portanto, é cooperação e aliás, como muito bem disse a Natália, não está impedido que entidades públicas ou pequenas e médias empresas, e disse bem, pequenas e médias empresas, possam fazer parte destas comunidades, mas é uma forma de cooperação entre estas entidades. E, portanto, em termos práticos, estas comunidades de energia têm um relevo importante na transição. Eu estou aqui a repetir o que disse, também valia para as cidades. As cidades têm um relevo importante na transição energética, na descarbonização da economia e na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estas comunidades de energia também têm. Na verdade, também acresce a estas no combate à pobreza energética, porque é um dos objetivos que também deve perseguir, e na democratização do setor. E, portanto, um bocadinho aquela ideia que a Natália estava a criticar a semana passada, de repente eu tenho, e a verdade eu fui encontrando comunidades de energia onde nós temos lá o grande player, não é? Do setor energético, é que está à frente da entidade, não é? E, portanto, começámos a pensar se deve ser assim ou não. Em termos práticos, a democratização do setor é fomentarmos que os cidadãos se envolvam, não é? E eu estou a falar por mim. Nós, enquanto cidadãos, hoje vivemos assoberbados com muitos problemas, não é? Muitas coisas para fazer e, portanto, muitas vezes não temos tempo para nos envolver. E, aliás, está aqui o Rómulo, eu lembro-me sempre de dizer, bom, acho extraordinário como é que alguém que trabalha todo o dia tem a possibilidade ainda de estar a tentar incentivar e ter com as pessoas, ajudá-las, acho uma coisa extraordinária, não é? Porque nós hoje em dia, obrigada Rómulo, hoje em dia, na verdade, nós temos pouco tempo, mas as comunidades de energia não é tanto para eu estar calmamente em minha casa e tenho ali a eletricidade mais barata, na verdade eu tenho que me envolver nestes processos, não é? Portanto, esta ideia de ser uma categoria especial de cooperação de cidadãos, entre cidadãos e agentes locais, no domínio energético, e, portanto, elas têm aqui um contributo direto, estas comunidades, e agora estou a pensar nas verdadeiras comunidades de energia, está bem? Portanto, já vimos que comunidades de energia renovável e comunidades de cidadãos para a energia não têm exatamente as mesmas funções, não é em termos de serviços que podem prestar, mas, verdadeiramente, qual é o contributo que estas comunidades de energia podem ter? Por um lado, e percebemos isso, produzir localmente e partilhar entre os seus membros energia renovável, porque, na verdade, não deixa de haver autoconsumo coletivo também, isso é importante. Mas também pode, como a Natália disse muito bem, exercer outras atividades, certo? Não se fica por aí. A comercialização, a agregação, prestação de serviços de eficiência energética e, portanto, se as promovermos, efetivamente elas podem contribuir e permitem reduzir faturas de energia e, principalmente, que eu acho que esta é a ideia mais importante, a dependência dos consumidores finais relativamente aos players tradicionais, com o potencial de assim mitigar o seu poder de mercado e comportamentos estratégicos que vem desempenhando nos mercados de energia, não é? Portanto, esta importante função de pormos o próprio cidadão envolvido, a ideia das cooperativas é muito nesse sentido, como nós ouvimos falar na semana passada, portanto tem este contributo direto. Indiretamente as comunidades de energia fortalecem a cidadania energética, se elas forem verdadeiras comunidades de energia, se nós envolvermos verdadeiramente os cidadãos, um cidadão que passa a ficar muito mais atento a estas questões, muito mais envolvido e, portanto, aumenta o envolvimento dos cidadãos, é isso que queremos, dinamizar a cidadania energética e a democracia, não é? Propiciam benefícios ambientais, económicos e sociais à comunidade para os membros e para outras áreas locais, portanto, porque na verdade também produzem energia e podem partilhar com eles. Em 2050, projetos coletivos e cooperativas poderão contribuir com, isto foi um aspecto que tirei de um dos documentos que li, com 37% de eletricidade produzida pelos cidadãos energéticos, e portanto seria importante, não é? Para termos aqui alternativas em termos de fornecimento de energia, podem ser mais benéficas em termos ambientais do que as grandes implantações, diminuindo impactos negativos na biodiversidade. Portanto, se eu tiver um parque solar eólico de grandes extensões, tem um impacto muito maior do que muitas vezes estas comunidades pequeninas. As SERs, e agora pensando nas SERs, propiciam benefícios em termos de eficiência energética, menores distâncias, menores perdas de transmissão de energia,
Por outro lado, também, porque se os cidadãos estão mais envolvidos, têm que receber mais informação, também reforçam a literacia energética e tomada de decisões informadas por parte dos clientes. E isto é muito interessante porque, de facto, como se falou na semana passada aqui em Coimbra, a literacia é muito importante. Eu própria, quando cheguei a casa, perguntei ao meu marido: tu sabes ler a fatura de eletricidade? Não, eu não sei ler a minha fatura de eletricidade, na verdade, se a gente se põe a olhar para lá, isto tem a ver com literacia. Nós temos que saber ler a fatura de eletricidade, para saber quais os fatores que ali estão, onde é que nós podemos, e por acaso acho interessante pensar, por exemplo, a doutora Alexandra Aragão, que estava logo lá a dizer: não, eu tenho aqui na minha app, a minha máquina de lavar vai ativar-se na hora que eu dou a ordem. Portanto, na verdade, muitas vezes, e eu falo por mim, muitas vezes nós ignoramos isto e na verdade temos desperdícios energéticos que podíamos evitar ter, não é? Ter esta perspectiva de nós termos decisões mais informadas por parte dos clientes. E aumentam a aceitação local de projetos de energia renováveis, conseguem perceber mais facilmente, ainda continuamos a ter, mesmo naquela ideia do autoconsumo no próprio edifício. E eu conheço pessoas, ainda aqui há dias estava a falar com uma colega da faculdade a dizer: no meu prédio não querem, nós só temos benefícios, mas não querem, quer dizer, porque de facto as pessoas não estão muito envolvidas nestes processos e, portanto, desconfiam deles. Naturalmente, eu não vou falar aqui mais em comunidades de energia, eu acho que foi tudo dito sobre comunidades de energia, mas chamava particular atenção, estou aqui a rezar para que não percamos a gravação da semana passada da Natália, porque a Natália teve o cuidado é a visão jurídica muito importante, de olhar para as diretivas, de perceber o que é que as diretivas queriam, ver como é que elas foram transpostas para o ordenamento jurídico e perceber que ali no caminho ficou alguma coisa para trás, não é? Portanto, nós transpusemos, na verdade, muitas vezes permitindo aquilo que a diretiva não permitia, tudo bem, não há problema, mas muitas vezes inibindo aquilo que a diretiva queria que houvesse, não é? E, portanto, de certa maneira, uma verdadeira comunidade de energia, se estivermos a falar na comunidade de energia renovável ou na comunidade de cidadãos para a energia, que na verdade, como foi dito por várias pessoas, é a filha pobre, não é? Mas que se calhar devia ser incentivada, tem a ver com o envolvimento dos cidadãos e com a ideia da democracia participativa. Mas, caminhando aqui para a parte da minha apresentação, já passou quase uma hora, eu acho que estou a falar há 10 minutos, não sei se vocês sabem, eu para mim estou convencida que estou a falar há 10 minutos, mas eu vou a tempo, atenção, isto tem 30 e tal slides, eu vou no slide 26, eu aqui sou disciplinada. De certa maneira, volto, no fundo, um bocadinho àquilo que era a minha intervenção ano passado, que papel para os poderes locais, e aqui estou a falar das autarquias locais. Não estou a falar apenas de municípios, atenção, também posso estar a falar de freguesias, que atenção, das autarquias locais, aquelas têm maior proximidade, certo? E, portanto, que papel é que os poderes locais podem ter aqui? E volto um bocadinho à parte que estava a falar há pouco sobre quem gere os nossos espaços, as nossas cidades, as nossas áreas, não é? Na verdade, a autarquia local gera mais do que a cidade, porque uma autarquia local, tirando, por exemplo, Porto, que só tem espaço urbano, e Lisboa, que só tem praticamente solo urbano, todos os municípios têm solo urbano e solo que não é urbano, áreas agrícolas, áreas florestais, mas verdadeiramente, na maior parte das vezes, nós temos população a residir nessas áreas, não é? Portanto, só queria chamar a atenção novamente que um espaço urbano, a cidade aqui, eu estou a entendê-la em sentido amplo, como uma área urbana, portanto pode ser uma cidade, pode ser a vila, pode ser a aldeia, pode ser o aglomerado rural onde as pessoas vivem, e isto também é importante, porque nessas áreas também devemos incentivar, e devem ser incentivados, projetos de comunidades de energia, não é? As pessoas que ali vivem, para poderem ter esse papel. E, portanto, qual o papel que os poderes locais, designadamente as autarquias locais, e assumindo aqui que estávamos a falar no papel das cidades, em princípio são os poderes locais, nós não temos uma gestão da cidade diferente da gestão do município, não é? Portanto, quem gera a cidade de Lisboa é o município de Lisboa, e depois o município de Lisboa, temos o município, mas também temos as freguesias, certo? E há matérias que são da escala do município, há matérias que são da escala da freguesia, isso nós temos em todo o nosso território está organizado dessa forma, e portanto, olhando para os poderes locais, o que é que eles podem fazer? E agora aqui as valências que eles podem trazer. Podem criar comunidades com aproveitamento de valências públicas, portanto, podem promover eles próprios a criação de comunidades de energia. A Natália disse a semana passada que um município pode fazer parte, uma autarquia local pode fazer parte, município ou freguesia, porque na semana passada aqui em Coimbra estava um presidente de uma junta de freguesia aqui da cidade, precisamente do centro, que também queria eventualmente começar a promover a criação de uma comunidade de energia, portanto ele próprio, não sei se as pessoas pensam na comunidade de energia, se pensam no autoconsumo, mas pronto, a ideia de promover alguma coisa neste domínio, não é? E é interessante percebermos que é a própria freguesia que pretende criar, e quando se diz que podem fazer parte das comunidades de energia autarquias locais,
estamos também naturalmente a falar nas freguesias. Podem, portanto, criar comunidades de energia, aproveitando valências públicas, porque têm muitas vezes bens, pessoal, investimento, base de legitimação. O investimento é sempre muito importante aqui. Às vezes a autarquia local consegue mais rapidamente ter uma fonte qualquer de financiamento do que se calhar os cidadãos organizados que não sabem onde recorrer, e portanto pode criar ou tornar-se membro direto de uma comunidade de energia, ela já está constituída e tornar-se membro. Pode, e aliás isto vai sendo falado até noutras apresentações que foram feitas antes, dar acesso ou permitir aproveitar bens públicos, telhados de prédios, terrenos que são municipais, não é? Lembro-me da Natália estar a dizer ao Presidente da Junta de Freguesia, que ele estava a dizer, nós estamos no centro histórico e, portanto, no centro histórico não podemos colocar painéis nos edifícios, e a Natália disse, mas não tem que ser no centro histórico, não é? E não podem instalar a ZUTAD, pode ficar instalada, tem a ver com as distâncias, mas não precisa, pode ser num terreno que o município tenha fora daquela área e que pode servir, não é? E, portanto, tem essa facilidade, porque muitas vezes têm disponíveis e não estão a ser utilizados terrenos, ou então os próprios edifícios públicos podem ser utilizados para esta finalidade. Naturalmente não podemos esquecer que depois temos regulamentação própria até do ponto de vista da construção e da ordenação das cidades que tem que ser respeitada, e aqui a este propósito também criar regulamentos que sejam favoráveis à instalação de energia comunitária. De certa maneira, eu não vou entrar nessa parte, podíamos entrar, tenho aqui um slide final que fala um bocadinho sobre isso, porque muitas vezes para instalar estes equipamentos, e eles são, do ponto de vista jurídico, uma operação urbanística e pode estar sujeita a controle municipal, a tendência tem sido de considerar estas instalações como obras de escassa relevância urbanística, que de certa maneira facilitam a instalação porque isentam de licenciamento, mas o que a lei diz é isentam de licenciamento, mas não isentam do cumprimento das regras que estão em vigor, e os municípios têm muitas vezes regulamentos municipais, e a ideia é dos próprios regulamentos municipais de urbanização e edificação terem regras favoráveis à instalação de energia comunitária, e será um contributo muito importante se tiver regras que facilitem essa instalação. Também podem dar apoio no financiamento a projetos de comunidade de energia, ou diretamente, se tiver dinheiro para esse efeito, porque na verdade contribui para muitas ações, não é? Atividades culturais, atividades recreativas, e pode também contribuir para esta forma. Ou então, porque mais rapidamente se calhar consegue encontrar fundos de financiamento e, portanto, servir de apoio financeiro a projetos de comunidade de energia. E depois também o combate à pobreza energética, privilegiando, por exemplo, se fizer parte de uma comunidade ou se tiver até autoconsumo, a partilha de eletricidade com famílias vulneráveis, contribuindo desta forma para a coesão social e para a justiça social. E também, por outro lado, dinamizando a economia local, porque pode partilhar não só com famílias vulneráveis, mas também com pequenas e médias empresas locais, e, portanto, isto é uma forma também de, por um lado, combater pobreza energética, embora nós vimos que pobreza energética não tem necessariamente que coincidir com pobreza do ponto de vista económico, não é? Porque se calhar todos nós somos, do ponto de vista energético, pobres, não é? Mas a ideia principalmente de nós nos preocuparmos com as famílias mais vulneráveis e com os mais pobres, não é? E de certa maneira as comunidades de energia também devem ter isso. E, não sendo a minha área de atuação, mas cada vez mais se fala hoje em dia em contratação pública que tem que cumprir objetivos deste tipo, não é? A contratação pública que visa também perseguir objetivos ambientais, não é? Contratação pública ambiental e socialmente sustentável, e portanto mesmo quando o município ou a freguesia estão a abrir um concurso público para adquirir qualquer bem, poder incentivar, por exemplo, estou ali a dizer, integração de critérios favoráveis na contratação pública, na compra de eletricidade ou de calor comunitário. Se tiver de fazer aquisição de eletricidade, dar preferência à aquisição a eletricidade que seja, eletricidade e energia que seja produzida por comunidades de energia. Portanto, introduzir nos critérios de contratação, não só questões ambientais ou sociais, mas também estas questões. Portanto, de certa maneira, favorecer nessa contratação. E depois, como eu já dizia lá atrás, terá naturalmente um papel importante, desde que também tenha esse conhecimento, na disseminação de conhecimentos e educação, com vista ao fomento e dinamização das comunidades, aproveitando as relações de proximidade e a comunicação próxima que tem com os cidadãos locais, e aqui até o papel ainda mais relevante das freguesias, para isso também têm que estar preparadas tecnicamente, não é? Portanto, eu lembro-me do Rómulo também ter falado nisso e depois alguém ter dito, mas isso será praticamente impossível, não é? Mas até termos gabinetes locais para informar, para capacitar os cidadãos no domínio energético, para apoio a candidaturas e a fundos, não é? De certa maneira, há de facto aqui um papel importante
que estas entidades públicas podem ter, quando mais não seja para auxiliar na formação. E, portanto, ajudam a criar novos espaços democráticos para a participação dos cidadãos na vida pública, reforçam a capacidade da vida pública local, também facilitando o diálogo entre partes interessadas, porque naturalmente se alguém quer constituir uma comunidade de energia, quem é que pode vir, quem é que pode não vir, ele rapidamente pode fazer esse contacto entre partes integradas e, portanto, em suma, eu diria aqui, olhando em geral, as cidades ou os poderes locais podem utilizar vários motores e estratégias para integrar projetos energéticos dos cidadãos. As autoridades locais podem assumir vários papéis, desde conselheiros estratégicos a parceiros de projetos, consultores estratégicos para os parceiros de projetos, operadores de infraestruturas, ou seja, têm um papel muito significativo como agentes facilitadores, mesmo que não intervenham diretamente. Numa estratégia alargada de envolvimento de cidadãos, eu estou sempre aqui a dar o relevo, estão a ver, não é tanto às questões do autoconsumo, há a criação de verdadeiras comunidades, não é? De que estávamos aqui a falar do envolvimento de cidadãos. E também novos modelos energéticos de gestão conjunta com os cidadãos estão a tomar forma em toda a Europa e, portanto, eu depois tenho aqui um slide final que isto vos é enviado, que eu espero que a Natália não se importe, porque me mandou uma série de links importantes também para eu ler e, portanto, naturalmente há ali uma série deles bastante interessantes, a certa altura de nós termos precisamente os autarcas ou as pessoas que gerem as várias cidades na Europa a dizer o que é que têm estado a fazer, não é? Quais são as suas experiências, o que é que têm estado a fazer. E, de facto, nós vamos vendo por toda a Europa, há esta ideia de novos modelos energéticos de gestão conjunta com cidadãos, e nomeadamente através de criação de empresas locais de energia, empresas sociais, empresas cooperativas de cidadãos, e, portanto, é muito importante nós irmos vendo o que vai acontecendo. Há aqui uma nota útil, foi a própria Natália que nos chamou a atenção para isso, na verdade, quando estamos a falar, dirigida para os municípios. Os municípios têm estas funções todas, mas os municípios também têm uma função, como eu dizia há bocadinho, de muitas vezes ter que licenciar alguns destes projetos. Alguns destes projetos são projetos que são levados a cabo ou em edifícios ou no terreno, no fundo são operações urbanísticas, porque no fundo uma operação urbanística são todas as ações que têm a ver com a ocupação dos solos para fins que não sejam agrícolas, fundiários e, portanto, teríamos aqui operações urbanísticas, e há uma parte muito importante desta matéria que tem a ver com os procedimentos de controlo administrativos e ambientais e as competências municipais nesta ordem. E eu não vou estar aqui a falar nisso, até porque isto é muito complicado, mas já agora dou-vos nota aqui de um textozinho, para quem for mais de uma autarquia local e quiser perceber, do João Marcos Rodrigues, que conheço há muitos anos, foi meu aluno de mestrado e muitas vezes vai participando nestas coisas e trabalha num escritório de advogados, essencialmente na parte da energia, que agora, a propósito destas alterações legislativas recentes, que foram aqui introduzidas ao próprio diploma, ao 15/2022 ou 21? 15/2022, não é? Ele é 2022. As recentes alterações legislativas aos procedimentos administrativos, urbanísticos e ambientais relativos a centros eletroprodutores de energia solar fotovoltaica. Está numa revista que se chama Revista de Direito Local. Na verdade, a revista chamava-se, até este número 37, chamava-se Questões Atuais de Direito Local e mudou o nome, mas continua, portanto, Revista de Direito Local. Ela é publicada em Braga, e eu faço parte também do Conselho de Redação, e, portanto, este texto também é interessante para nós vermos a intervenção dos próprios municípios nestes controlos. Estão a ver, ele está a falar essencialmente nos procedimentos administrativos urbanísticos e ambientais, não é? Alguns destes projetos, estes são pequeninos, estes estamos a falar das comunidades de energia, podem estar sujeitos à avaliação de impacto ambiental e, de facto, aqui faz parte do simplex. Nós tivemos agora um simplex ambiental, não é? É uma ideia de simplificarmos, é um bocadinho é um bocadinho assustador. A professora Carla Amado Gomes diz que não é simplex, é simplismo. Pronto. Também estão a fazer isso no urbanismo, também estão a tentar simplificar, mas ele faz um bocadinho essa abordagem nestes controlos urbanísticos e ambientais, mas depois também é muito interessante verificar que, a Natália deu-me nota disso e eu queria aqui mostrar-vos esta previsão que está no artigo 49, muito importante para as autarquias locais e para as próprias comunidades de energia, não é? O artigo 49 do Decreto-Lei 15/2022, que diz aqui a certa altura que o titular de centro eletroprodutor de eletricidade de fonte renovável ou de instalação de armazenamento, competência de ligação atribuída superior a 50 MVA, portanto, no fundo estamos a falar de alguém que vai instalar um destes centros eletroprodutores, que até pode ter uma determinada dimensão, tem que ser sujeito a licenciamento, cede por uma única vez e gratuitamente ao município onde se localiza o centro eletroprodutor,
O PAC com potência instalada equivalente a 0,3% da potência de ligação ao centro eletroprodutor ou da instalação de armazenamento para instalação em edifícios municipais ou equipamentos de utilização coletiva, portanto, é obrigado a ceder como contrapartida o PAC, que pode ser utilizado em edifícios municipais ou equipamentos de utilização coletiva ou, diz, por indicação do município, às populações que se localizam na proximidade do centro eletroprodutor em instalação de armazenamento ou em alternativa e com capacidade equivalente, postos de carregamento de veículos elétricos localizados em espaço público e destinados à utilização coletiva. Portanto, esta previsão de cedências, que é importante, não é? Porque vai promover, muitas vezes a grande dificuldade para que a comunidade de energia comece a funcionar é o investimento inicial nos equipamentos e, portanto, que o facto de estes grandes produtores terem que fazer estas cedências. E depois também diz, número 2, os titulares dos centros eletroprodutores de eletricidade de fonte renovável ou de instalação de armazenagem com potência de ligação atribuída igual ou inferior a 50 MVA ou superior a 1 MVA, efetuam compensação prevista no número seguinte, e o número seguinte tem aqui uma compensação, o pagamento de uma compensação, e que de certa maneira este despacho é aquele despacho, Natália, que nós tivemos conhecimento, que a doutora na outra semana falou, não é? Depois também fui à procura do despacho. E depois diz aqui, nos casos referidos no número anterior, a compensação em numerário destina-se a ser aplicada na promoção de eficiência energética de edifícios municipais ou equipamentos de utilização coletiva ou ainda de edifícios habitacionais das populações através da adoção das seguintes ações, e depois tem uma série de ações. Portanto, não deixa de ser interessante perceber que neste setor, quando temos titulares de centros eletroprodutores de eletricidade de fonte renovável, os grandes produtores, de também terem, de certa maneira, de contribuir e poder ter que fazer cedências ou pagar, fazer um pagamento, uma compensação que permite depois ser utilizado para estas finalidades. Portanto, uma nota útil aqui dirigida aos municípios que fica aqui. E, portanto, concluindo, e isto demora uma hora a dizer, não é? Portanto, a gente acha que diz isto rapidamente. Concluindo, 3 ideias. Com o pacote de energia limpa para todos os europeus, os cidadãos e as comunidades energéticas em toda a União Europeia poderão investir facilmente em energias renováveis e beneficiar a transição energética. Este é o melhor momento para as autoridades locais se envolverem mais em projetos energéticos comunitários. Em toda a Europa, muitas cidades já têm vindo a testar várias formas de iniciar, apoiar e facilitar estes projetos. E, no fundo, a tal ideia de temos de aprender, ou temos de aprender uns com os outros, olhando para novos modelos de governação no sistema energético, e para isso será interessante que nestes links úteis, que eu decidi pôr aqui, não os pus todos, mas há uma série deles bastante úteis, não só com documentos que podemos ler, alguns daqueles documentos muito interessantes, não é? Muito apelativos, muito explicativos, mas depois também muitos deles com, ao fim e ao cabo, gravações e com testemunhos de muitos dos autarcas, até por causa ali do Pacto dos Autarcas para a Europa e do Comitê das Regiões da Europa, tem ali para incentivar as cidades a tomar medidas que reduzam imediatamente o seu consumo de energia. Portanto, vocês clicam ali e vão ouvir vários autarcas de várias cidades a dizer o que é que têm estado a fazer e, no fundo, aquela ideia que eu tinha aqui no slide anterior de que temos de aprender uns com os outros e podemos, de facto, potenciar que as cidades e a gestão das cidades possam contribuir para resolver este problema da crise energética. Pronto, e com isto, eu segui aqui um roteiro, não é? Um roteiro que me foi dado e eu normalmente porto-me bem aí, não é? Quando me dão um roteiro, não quer dizer que isto corresponda àquilo que vocês estavam a esperar ouvir de mim, mas é pensar como é que aquilo com que eu trabalho normalmente, e eu trabalho normalmente com questões um bocadinho mais chatas, não é? Planear, e o planeamento é feito de acordo com o que está na lei, fazemos planos de diretores municipais ou planos de urbanização, planos de pormenor, mas de repente como é que nós integramos nos planos estas preocupações novas, não é? Fazer planos que combatam a crise climática, fazer planos que permitam combater a crise energética e, de facto, nós vamos encontrando cada vez mais estas experiências podem ser interessantes de nós percebermos como é que efetivamente todos nós, não é? E só queria aqui chamar a atenção, este é um ciclo de webinars sobre comunidades de energia, que era muito importante lembrarmos daquilo que foi dito, e eu na primeira sessão, eu já estava um bocadinho perdida, depois troquei aqui uns WhatsApps com a Natália, porque na verdade muitas vezes nós pedimos às pessoas para virem falar sobre comunidades de energia, e as pessoas vêm falar de autoconsumo, não é? E pronto, tudo bem, porque as comunidades de energia também fazem autoconsumo e se calhar são constituídas muitas vezes para fazer autoconsumo, mas é muito pouco, porque na verdade comunidades de energia é envolver, eu sei que é mais bonito dizer do que fazer, está bem? Mas de facto tem que ser pessoas como o Rómulo, outra vez falo nele, porque pessoas que de facto decidem tirar o seu tempo
para incentivar os outros, explicar aos outros como é que as coisas podem ser feitas. E, portanto, começarmos a envolver mais. Isto fará com que as nossas cidades, aliás, possam, que é o que mais me preocupa quando estamos a falar nas sustentabilidades, não é? A sustentabilidade tem um pé ambiental, tem um pé económico e tem um pé social, e eu preocupo-me essencialmente com este pé social, não é? E, portanto, envolver os cidadãos, até isso permite combater a segregação social, não é? Envolver os mais vulneráveis. Claro que os mais vulneráveis são normalmente aqueles que menos sabem, que não é só uma questão de literacia, é mesmo uma questão de não ter as bases mínimas, não é? Mas os projetos têm que envolver estas pessoas. E eu posso estar a dizer aqui uma coisa que é assim um bocadinho utópica, mas eu acho que é nisso que nós devemos apostar e, portanto, neste momento é o que eu tenho a dizer, não tenho mais nada a dizer para além disto, relativamente a esta ligação que temos entre a crise energética, o papel das cidades, o papel do poder local, das autarquias locais e o papel das comunidades de energia. Pronto, muito bem. Assim sendo, termino. Estou aqui em cima da sempre. Tão maravilhosa que eu acho que esclareceu também as questões que no Q&A só há agradecimentos e felicitações pela apresentação. Naturalmente que é assim, isto são coisas novas que eu também tenho estado a pensar, não, atenção, de facto desafios, principalmente para um jurista, está bem? Nós que somos juristas, não somos urbanistas, não é? Não somos nós que desenhamos as cidades, portanto, muitas vezes nós temos alguma dificuldade e nós temos é que enquadrar normativamente as várias formas de gestão da cidade e, portanto, na verdade, os dias que correm são dias muito desafiantes para um jurista, não é? Porque o jurista é chamado também a dar resposta a estas questões, não é? E, portanto, de certa maneira, não só termos alterações legislativas e temos tido que conduzem a estes modos de organizarmos as cidades de maneira diferente. Há uma colega nossa, de quem gosto muito, é minha amiga, na Católica do Porto, que é a doutora Raquel Carvalho, tem estado particularmente interessada em pensar, porque ela é jurista também, as questões das alterações climáticas, não é? E, portanto, como é que nós podemos organizar as cidades para combater as questões climáticas e, portanto, começamos já a ter alguma produção e, na verdade, quando nos chamam a nós a dizer assim, olha, eu queria que tu pensasses a transição digital aplicável à mobilidade urbana. Para mim, dizer-me isso foi criar-me um bicho de 7 cabeças, pensar o que é que eu daqui vou tirar. E, na verdade, nós começamos a procurar, a União Europeia praticamente que enquadra tudo isto, tem diretivas e tem documentos para isto tudo, com objetivos, e, no fundo, depois vamos tendo, na verdade, vamos tendo transposição para a ordem interna portuguesa dessas diretivas. Nós temos uma lei do clima, achei muito curioso, não é? Porque tem uma lei do clima, que coisa interessante. E depois percebi que afinal temos uma lei do clima porque a União Europeia, porque eu fui a França no fim do ano passado, a ideia, nós encontramos todos os anos para discutir várias questões jurídicas, a ideia era se nós podemos obrigar o Estado a atuar quando temos esta crise climática, não é? O que é que podemos judicialmente obrigar, se há ações judiciais, é interessante isso, não é? E eu cheguei lá toda contente, nós temos uma lei do clima, nós em Portugal temos uma lei do clima e temos a ideia de que há aqui um direito, uma cidadania, e depois de repente a Grécia tinha uma lei do clima, a França tinha uma lei do clima, a Espanha tinha uma lei do clima, pronto, e nós percebemos, porque na verdade tudo isto está enquadrado desde logo normativamente a nível da União Europeia e as questões começam a colocar-se neste nível. E é desafiante de facto nós pensarmos nestas questões, porque normalmente se não fosse estes desafios que nos vão trazendo, nós não pensaríamos nestas questões, mas obrigarmos também a ver como é que nós incorporamos isto no próprio ordenamento jurídico. E o nosso ordenamento jurídico também tem estado a caminhar nesse sentido. Pronto, eu de certa maneira vejo aqui que eu agradeço, as pessoas estão a agradecer, pronto, não têm perguntas, eu também fico. E agradecer, efetivamente. Pronto, agradeço também. Nós hoje significa que estamos praticamente a cumprir, só eu, para cumprir integralmente, estou a brincar. Mas foi ótimo, porque conseguiu avançar não apenas as questões relacionadas às comunidades de energia, mas trazer todo o conhecimento, né, e bastante denso que tem com relação ao desenvolvimento das cidades, do ordenamento do território, do urbanismo, e fazer uma ponte muito interessante. Porque, pronto, enfim, vou ficar, naturalmente, e vou como enviar. muito bem colocou, o papel das cidades, né, nesse sentido mais amplo, transcende a mera participação direta em comunidades de energia. As cidades podem fazer bastante mais pela transição energética e pelo combate à crise energética. Isso ficou, enfim,
magistralmente exposto da doutora Fernanda Paula, que ainda conseguiu trazer outras dimensões fundamentais para além da simples produção, né? A questão da mobilidade elétrica, a questão das cidades de 15 minutos, a questão relacionada à eficiência energética dos municípios, pensar nos municípios, dos edifícios, desculpa, pensar em edifícios futuros, né, que são também sumidouros, né, de GE e não só produtores. Exato. E isso tudo foi muito, 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 muito bem colocado. Só recebemos aqui parabéns, Pronto. excelente sessão, Contente, excelente exposição. contente. Nós agora vamos recolher todos os materiais de todas as sessões, certo? Vamos disponibilizar também as gravações. É interessante nós começarmos agora a ver, tentar perceber. No outro dia estava a dar ali um debate na televisão sobre energia. E depois a ideia da transparência, não é? Esta ideia de que nós não temos transparência, afinal, já há comunidades de energia ou não há verdadeiras comunidades de energia. Nós não temos um sítio, não é? E eu, se quiser consultar um plano de um município, eu vou a uma coisa que se chama SNIT, Sistema Nacional de Informação Territorial. Clico lá, instrumentos de gestão territorial, procuro o município e diz-me exatamente todos os planos que estão em vigor naquela área do município e consigo, e aliás, hoje em dia com o Diário da República Eletrónico, consigo aceder inclusive às plantas, não é? E, portanto, quer dizer, eu tenho que ter, tudo isto tem que ser transparente, temos que ter este conhecimento. E a Natália chamou a atenção também para isso no outro dia, quando fizemos o Energy Sustainable Day, a ideia de que nada disto é transparente, os processos são muito burocráticos, tramitam na DGES, mas depois nós não sabemos exatamente o que é que foi aprovado ou não foi aprovado, não temos um sítio. Tudo isto era muito importante, porque na verdade nós estamos a aprender uns com os outros, não é? A primeira que é constituída, vamos tentar perceber como é que foi, e como é que está a funcionar, e quais foram os problemas, porque se nós sabemos quais foram os problemas e podemos saltar por cima deles, não é? Se calhar tanto melhor. Olha, na outra semana a Ana estava aqui a explicar, nós fomos por uma via de uma cooperativa, não foi? E não deu certo, o Tribunal de Contas chumbou e, portanto, nós tentar perceber porquê. Aliás, se nós conseguíssemos arranjar o acórdão do Tribunal de Contas era importante, para tentar na próxima vez, se calhar já não dar aquele passo e dar outros. E, de facto, nós aqui ainda estamos todos muito na nebulosa, não é? Toda a gente vai falando que já existem, que já estão constituídas, vai-se encontrando, mas nós não conseguimos muitas vezes saber, não é? Sabemos que estão a ser constituídas, não sabemos as que estão e, portanto, seria muito importante, eu sei que há aqui pessoas que estão a trabalhar nessa área, pelo menos vão agora lembrar na Patrícia, a Patrícia estava um bocadinho envolvida nisso, até estava a fazer a tese de mestrado nessa matéria, de tentar perceber o que é que já existe, não é? Como é que as coisas foram feitas, que de certa maneira era muito importante para todos nós podermos promover, desde logo porque esta ideia das comunidades, dos cidadãos envolvidos nas coisas, que eu acho que cada vez mais precisamos disso. Eu estou a falar por mim, estou a ver, e eu acabo por ser aquele cidadão que é mais ecocêntrico, não é? Eu faço a minha vidinha, portanto, quanto menos me puder relacionar com os outros, porque já tenho tanta coisa, mas na verdade nós começamos a perder esta dimensão que temos de sociedade, de nos relacionarmos uns com os outros, e principalmente com os nossos vizinhos, os que nos estão mais próximos, não é? E as comunidades de energia também têm essa vantagem de envolver as pessoas em projetos comuns, não é? Passam a ter coisas comuns, dão-se mal, não é? Porque às vezes quando fazem parte do mesmo grupo é só dar-se mal uns com os outros, mas na maior parte das vezes depois têm que encontrar soluções em conjunto e, portanto, até isso permitiria, diria eu, melhorar as nossas sociedades envolvendo os cidadãos nestes projetos. Sobretudo quando estão em causa, sobretudo, né? Não que nos outros casos, enfim, não me pareça ser de exigir uma maior transparência e publicidade, mas sobretudo quando estão em causa bens públicos que estão a ser utilizados, não é? Exatamente. Enfim, é uma coisa que temos também que pensar. O Rômulo já falou no terceiro ciclo, esperamos, né, concretizar e dar uma pegada cada vez mais prática, né? Assim, como agora nós já temos alguns exemplos de comunidades de energia, já conseguimos, né, identificar alguns percalços, algumas barreiras, então o ciclo de webinars vai começar também, né, esperamos nós a se desenvolver à luz da realidade nacional, para que possamos convidar, né, pessoas diretamente envolvidas na criação de comunidades, nomeadamente, ou a trabalhar com os poderes locais, ou desde os poderes locais,
para que nós possamos dinamizar ainda mais as comunidades de energia e partilhar conhecimento, disseminar conhecimento e sensibilizar. A ideia do ciclo de webinars digital, gratuito, é exatamente isso, é passar conhecimento e sensibilizar toda a comunidade acadêmica. Uma nota a esse propósito. Nós naquele seminário que organizámos a semana passada, que era com um pequenino grupo de investigação que foi criado na faculdade, que recebeu dinheiro para, e ganhou, portanto, a Comenerge, não é assim que se chama? Comenerge, Comunidades de Energia, e eles estão a fazer, têm um financiamento para esse efeito, um guia para a criação de comunidades de energia. Um guia dirigido a cidadãos e um guia dirigido a outras pessoas que se podem envolver, não é? E, portanto, em princípio, eles têm um prazo, não é? Têm dinheiro para fazer isso e têm um prazo limite, andam a discutir agora quem é que será a pessoa que vai fazer o texto, se é dirigido para cidadãos e se é dirigido para os outros stakeholders, tem que ser coisas muito práticas, com esquemas a dizer como é que as coisas se fazem, com a remissão para links e, portanto, também será um contributo, eles terão que terminar esse trabalho e terão que o entregar, sob pena de não poderem ganhar o dinheiro da bolsa, não é? E, portanto, também será um documento interessante para nós depois podermos divulgar, porque, na verdade, nós vamos encontrando vários guias, mas a lógica de fazer um guia voltado essencialmente para o cidadão que é a pessoa que tem que ter as coisas traduzidas de forma mais simples e não, porque eu vou-vos dizer com toda a sinceridade, eu, no outro dia, quando estava a ouvir o Paulo a explicar como é que se preenchia aquele Excel, eu a certa altura estava totalmente esmagada, acreditem. Pensei assim, meu Deus, eu nunca me meteria numa coisa destas, isto é uma coisa absolutamente infazível para qualquer cidadão comum, não é? Portanto, ter aqui também esses passos e estes guias acabam por ser importantes e, portanto, esperamos que no próximo o ciclo do webinars também já tenhamos mais alguns documentos, entretanto, que vão sendo produzidos nesta área. Bom, assim sendo... O Luiz está aqui a perguntar, seria interessante verificar exemplos europeus diversos, efetivamente. Como o nosso ciclo de webinars foi pensado muito para os poderes locais portugueses, e os cidadãos portugueses, nós acabamos não apresentando muitos exemplos comparados de Estados-membros, mas temos aqui algumas ideias de fazer, eventualmente, algumas sessões extraordinárias, como se fossem... Ainda vamos conversar sobre isso, né? Mas dentro do ciclo de webinars, fazer sessões extraordinárias com aulas magnas, um workshop, eventualmente, de alguém que esteja num poder local na Bélgica, ou em Espanha, ou na Grécia, ou seja, em alguns Estados-membros que já estão a implementar bem comunidade de energia, trazer eventuais convidados para começar também a pegar esses exemplos de outros Estados-membros que estão a trabalhar bastante bem a questão das comunidades. É uma ideia ainda, não sabemos se vai ser a perguntar quando terceiro ciclo. Nós temos feito o ciclo de 1 em 1 ano, portanto, mas vocês estão mais ou menos atentos à página do Instituto Jurídico, está bem? Estas nossas atividades normalmente são alojadas no Instituto Jurídico, aliás, nós estamos a fazer aqui por via do Instituto Jurídico, portanto, vocês estejam mais ou menos atentos, há sempre imensas atividades o Instituto Jurídico tem, porque nós temos os nossos investigadores todos a trabalhar em todas as áreas e têm sempre lá muitas coisas, mas vocês vão estando atentos. Normalmente, quando estas coisas depois são levadas a cabo, a Natália partilha no LinkedIn, eu também tento partilhar, não é para nós tentarmos fazer chegar, mas é uma questão de estarem atentos, de irem espreitando no Instituto Jurídico. Maio, junho do próximo ano, enfim, se mantivermos a calendarização. O que não quer dizer, como a Natália explicou agora, que eventualmente até lá não possamos ter estes eventos mais pontuais e que podem ser uma preparação para depois termos o próximo ciclo de webinars. É uma questão de estarem atentos. Pronto, diz aqui... Pronto, aqui a Mónica está-me aqui a dar, a Mónica estava-me aqui a responder a uma coisa, mas era outra, é esta coisa de nós trabalharmos em comunidade e conseguirmos chegar a boa solução. A Mónica acaba de me dizer, isto de trabalhar em grupo, chega-se a soluções, as pessoas têm que discutir, portanto, ainda bem, fico contente. Então, obrigada pela vossa atenção. Eu só agradeço também a presença de todos, mais uma vez, agradeço muito à doutora Fernanda Paula, pela coordenação do evento, ao nosso Instituto Jurídico, e a todos que conosco partilharam essas sessões, aos nossos oradores, aos nossos auditores, e até a próxima. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada.